Capítulo 14. Coopere. P. Você afirmou que o trabalho em equipe é o 14º princípio da filosofia da realização pessoal. Poderia citar seus principais benefícios, já que pode ser aplicado no mundo dos negócios. R. Para começar, vamos reconhecer que a indústria americana, tal como a conhecemos hoje, não poderia levar a cabo sua vasta operação sem o trabalho em equipe. Todas as indústrias que você puder citar são movidas por um grupo de pessoas que coordenam seus esforços em espírito amigável, trabalhando juntas por um benefício comum. Pequenas empresas individuais podem ser operadas por apenas uma pessoa, mas qualquer empresa que assume a proporção de uma indústria deve adotar e usar o trabalho em equipe. Veja, portanto, que indústria e trabalho em equipe são sinônimos. E você reconhece, é claro, que uma indústria bem-sucedida requer uma cooperação eficiente e harmoniosa entre aqueles que a operam. P. Essa afirmação não se aplicaria da mesma forma à gestão de uma casa. R. Sim, mas vamos voltar a isso mais adiante. Agora vamos limitar nossa análise às grandes operações dos negócios e da indústria. Pegue o transporte como exemplo e você reconhecerá facilmente que é preciso trabalho de equipe em grande escala. No ramo ferroviário, o trabalho em equipe é tão bem organizado que todas as principais operações são executadas por ordens escritas. Instruções verbais não funcionam, pois os riscos no setor ferroviário são tais que é preciso fixar as responsabilidades de cada indivíduo envolvido na operação. O funcionamento de um trem moderno é um dos melhores exemplos do trabalho em equipe. Cada trem se move sobre ordens escritas. As ordens partem do escritório de executivos qualificados que planejam a movimentação dos trens. São encaminhadas para o ferroviário por meio de um despachante que, por sua vez, é responsável pela entrega e pela correta interpretação das ordens. O trem fica a cargo de um condutor que se desloca de acordo com as ordens escritas, exceto sob certas condições nas quais pode rodar sem tais ordens por uma distância limitada. Todos os membros da tripulação respondem diretamente ao condutor e executam as instruções sem questionamentos. Todos que trabalham em uma empresa ferroviária, desde o funcionário mais humilde até o presidente da companhia, estão relacionados com os outros pelo espírito de trabalho em equipe que não pode ser quebrado sem possivelmente ferir alguém. P. Você diria que o executivo ferroviário moderno aplica perfeitamente o princípio do trabalho em equipe. R. Quanto à relação dos trabalhadores ferroviários, existe uma coordenação de esforços quase perfeita, tirando as inevitáveis fraquezas humanas. E mesmo essas são em grande parte salvaguardadas por equipamentos mecânicos e dispositivos sinalizadores que funcionam automaticamente. Mas o trabalho em equipe não deve limitar-se à mera coordenação de esforços entre os trabalhadores ferroviários. Há o público servido pela ferrovia que também deve ser considerado, pois paga os salários dos homens que operam as ferrovias. Portanto, na verdade, o público é o empregador de todos os homens da ferrovia. P. Mas não é verdade que o público é forçado a utilizar as ferrovias, gostando ou não dos funcionários. R. Essa é a atitude de muita gente, incluindo alguns funcionários, mas é um ponto de vista equivocado e, se for adotado pelos ferroviários e em geral, não estaremos muito longe do dia em que veremos os clientes trocando os trens por outras formas de transporte, como automóveis e aviões. P. Automóveis e aviões não são tão eficientes quanto as ferrovias e não podem transportar mercadorias mais pesadas. Como poderiam competir com as ferrovias? R. Lembre-se do seguinte: o elemento humano é o fator controlador em todos os negócios, inclusive nos transportes. Quando muitas pessoas deixarem de bancar as ferrovias por causa da atitude mental dos funcionários, pode ter certeza de que vão existir outros sistemas concorrentes para assumir o mercado dos transportes. Os aviões serão aprimorados e capacitados a transportar cargas maiores. Os automóveis serão projetados para transportar carga e passageiros. Mas, mais importante do que isso, a publicidade moderna será aplicada de modo a convencer o público a utilizar os novos meios de transporte. P. Mas as ferrovias podem se valer da publicidade também, certo? R. Podem,
Mas se valerão? Essa é a pergunta. As ferrovias monopolizaram o mercado do transporte de mercadorias e passageiros por tanto tempo que podem demorar a entender os novos tempos com rapidez suficiente para ajustar-se a métodos mais avançados. Esse erro é comum a muita gente. Não reconhecer os fatos a tempo de lucrar com eles. Os monopólios muitas vezes levam à indiferença e à deterioração das relações humanas. O fato de que a natureza desencoraja monopólios deveria ser um aviso aos homens para evitá-los. No sistema americano de livre iniciativa, temos uma forma de competição amigável com a qual mantemos o sistema ativo, alerta e altamente eficiente, o que equivale à cooperação, considerando o sistema como um todo. Quer dizer que, embora o sistema americano de livre iniciativa seja competitivo, seus diversos fatores estão coordenados de maneira que lhe dão poder. Sim, é isso. Pega a relação entre o sistema de livre iniciativa e a forma americana de governo, por exemplo, e observe que tanto o governo quanto a indústria americana beneficiam-se da coordenação de esforços entre ambos. O governo protege a indústria, e a indústria, por sua vez, ajuda a bancar o custo do governo por meio dos impostos e salários que paga aos trabalhadores. Enquanto esse sistema de coordenação for mantido de modo amigável, a forma americana de governo vai sobreviver, e a indústria americana vai prosperar, pois os resultados combinados desse tipo de cooperação representam um padrão de vida americano, o mais próspero que o mundo já conheceu. Então governo e indústria são praticamente parceiros na estrutura econômica dos Estados Unidos. Sim, e como tal estão sujeitos a todas as regras e regulamentos necessários para tornar qualquer parceria um sucesso. Ambos devem dar para receber. Ambos devem trabalhar amigavelmente. Ambos devem reconhecer os direitos e privilégios do público em geral. E ambos devem se tornar eficientes no atendimento ao público. Aqui, como em todos os outros relacionamentos humanos, a incapacidade de servir resultará na quebra do sistema. O governo deve evitar os monopólios na indústria, mas ao fazê-lo não pode tornar-se um concorrente e não pode sobrecarregar a indústria com impostos despropositados nem interferir com regulamentações arbitrárias e pouco sólidas que desencorajem o exercício da iniciativa pessoal e a utilização de capital acumulado. Pelo contrário, é o bom funcionamento do governo que incentiva a iniciativa pessoal e o exercício pleno da cooperação individual entre aqueles que administram as indústrias e o público a que servem. O que aconteceria se o governo se tornasse um concorrente da indústria ou a sobrecarregasse de regulamentos e impostos que tornassem sua operação não lucrativa? Precisamente a mesma coisa que aconteceria se as pessoas envolvidas na indústria se recusassem a cooperar amigavelmente para um objetivo comum. Às vezes isso acontece, mas sempre leva ao fracasso. Quer dizer que a coordenação amigável de esforços é um requisito para o sucesso em todos os empreendimentos humanos? O poder pessoal é adquirido exclusivamente mediante a coordenação amigável de esforços. Aqui nos Estados Unidos temos um sistema econômico baseado nesse tipo de cooperação. Por isso nossa nação é a mais rica e poderosa do mundo. Encontramos uma maneira prática de coordenar os esforços de grupos de indivíduos em todas as esferas da vida. E essa coordenação nos atribui um grande poder. Se você observar atentamente, notará que as pessoas que atingiram o mais alto grau de cooperação nas relações com os outros são aquelas que alcançaram o maior sucesso em suas áreas de atuação. Então você acredita que a regulamentação governamental sobre a indústria é para o bem comum de todos. Por quê? Porque a regulamentação, dentro dos limites do razoável, desencoraja os gananciosos e egoístas a criar monopólios e protege o público contra práticas abusivas nos negócios. Assim como precisamos de árbitros imparciais no esporte, que assegurem que as regras do jogo sejam observadas e seguidas para o benefício de todos os jogadores,
Também precisamos de um árbitro governamental imparcial que certifique-se de que as regras da indústria estão sendo cumpridas em benefício de todos. Todas as empresas bem geridas têm executivos que certificam-se de que todos os indivíduos trabalhem juntos com espírito de trabalho em equipe. Esses executivos são os árbitros que coordenam todos os fatores essenciais para o bom funcionamento do negócio. Seu senso de justiça e sabedoria determinam o grau de sucesso que o negócio alcança. E você acredita que uma empresa não pode ser bem-sucedida sem o auxílio dessa coordenação imparcial conhecida como gestão? Essa é a ideia. Pequenas empresas de apenas um homem podem operar com sucesso sem um coordenador, mas, a partir do momento em que um negócio requer mais do que um homem para seu funcionamento, um indivíduo deve assumir a responsabilidade de coordenar os fatores que afetam o negócio ou a empresa não terá sucesso. Negócios são uma ciência que requer precisão de julgamento, experiência e senso de justiça. Todos esses fatores devem ser coordenados e aplicados de acordo com planos cuidadosamente definidos. A natureza humana é tal que nem todos os homens são adequados para servir como coordenadores. Alguns homens, na verdade a maioria deles, não aceitam a responsabilidade de dirigir a si mesmos com eficiência, muito menos a responsabilidade de guiar outras pessoas. No entanto, sem uma orientação prática dos trabalhadores, nenhuma empresa pode ter sucesso. Quer dizer então que os serviços de um coordenador no mundo dos negócios são benéficos para todos os trabalhadores, especialmente aqueles que não assumem a responsabilidade de guiar a si mesmos. Sim, e posso acrescentar que um coordenador capacitado não apenas atende aos interesses da empresa como um todo, mas ajuda os trabalhadores a orientar seus esforços de maneira que possam ganhar mais do que ganhariam se não tivessem essa orientação. Os homens precisam de disciplina, orientação e supervisão a fim que seus esforços sejam de maior valor para si mesmos e os outros. Se duvida disso, observe o que acontece quando a gestão de qualquer negócio torna-se ineficiente, egoísta ou desonesta. Resumindo em poucas palavras, o que você está dizendo é que a coordenação dos esforços individuais é essencial para o sucesso de qualquer negócio, e a maioria dos homens não tem a capacidade ou tendência de cooperar com os outros de maneira eficiente e amigável. É precisamente isso que disse, apoiado pela experiência de todos os líderes empresariais capacitados. A melhor prova da solidez dessa afirmação pode ser encontrada no conhecido fato de que, enquanto o trabalho manual ordinário é abundante, a capacidade de gerenciamento é escassa. Isso acontece porque os homens com temperamento, educação, experiência e tendência pessoal para coordenar o esforço dos outros são escassos. A escassez explica porque aqueles com capacidade de gestão determinam o próprio valor no mercado de trabalho, pois aqui, assim como em todos os campos da economia, a lei da oferta e da procura impera. Tendo em vista sua análise, na sua opinião, qual tipo de homem é mais essencial para um negócio bem organizado? O gestor ou o trabalhador que executa ordens? Ambos os tipos são essenciais, mas posso acrescentar minha opinião de que o gestor em geral é de maior valia para o trabalhador do que o trabalhador para o gestor, uma vez que uma boa gestão permite que um trabalhador ganhe mais do que poderia ganhar se trabalhasse de forma independente. A situação ideal é, obviamente, quando gestor e trabalhador reconhecem a necessidade um do outro e trabalham juntos em espírito amigável, como fazem em todos os negócios bem-sucedidos. Então não há razão sólida para a discórdia entre a gerência e os trabalhadores. Não. E posso acrescentar que, quando essa discórdia prevalece, tanto a gerência quanto os trabalhadores sofrem, não importa qual seja a causa da discórdia. Qualquer circunstância que afete a gerência ou os trabalhadores causa danos proporcionais a todo o negócio. O atrito entre a gerência e os trabalhadores da indústria só pode ser resultado da falta de vontade de alguns ou de muitos em cooperar em um espírito amigável. Tal atrito normalmente é resultado da intromissão de agitadores profissionais que lucram causando discórdia entre os trabalhadores. Na medida em que o sistema de livre iniciativa é uma parte inseparável do modo de vida americano e um dos principais fundamentos do americanismo,
Não é verdade que a lesão ou destruição do sistema de livre iniciativa seria equivalente a um golpe nocivo à nossa forma de governo. Sim, é verdade. O poder que mantém o modo de vida americano, ou o que chamamos de americanismo, é uma coordenação de muitos fatores, sendo nosso sistema industrial o mais importante deles, pois é nossa principal fonte de troca de mercadorias e serviços pessoais. A maior parte de todo o dinheiro que circula nos Estados Unidos passa pelo sistema industrial, via pagamento de mercadorias ou de salários. Portanto, o sistema industrial paga uma parte importante dos impostos necessários para o funcionamento do governo. Sem essa fonte de renda, o governo iria à falência em pouco tempo, uma vez que não produz nada e não tem fonte de renda direta. Se a forma americana de governo algum dia for destruída ou substancialmente alterada, de modo a limitar a liberdade pessoal, de que fonte você acredita que essa mudança virá? Se qualquer mudança desse tipo acontecer, sem dúvida virá como resultado da interferência em nosso sistema industrial. Ele é ao mesmo tempo nosso maior patrimônio e nosso ponto mais vulnerável. É o núcleo do modo de vida americano, em torno do qual todos os fatores menores giram. Vai continuar a prosperar desde que o governo funcione da maneira para a qual foi criado, ou seja, como um coordenador amigável de todos os fatores do estilo de vida americano. O governo obtém seu poder da cooperação voluntária dos estados, e os estados obtêm seu poder da cooperação voluntária das pessoas que vivem dentro de suas fronteiras, e as pessoas obtêm seu poder por meio da cooperação amigável mútua, expressa nos termos da livre iniciativa. Veja, portanto, que em última análise o poder dos Estados Unidos provém da cooperação amistosa entre as pessoas. Se o governo for radicalmente alterado ou destruído, será resultado da discórdia entre o povo, começando talvez pelo desentendimento entre pequenos grupos motivados por razões egoístas de engrandecimento individual. Enquanto as pessoas trabalharem em conjunto, em espírito amigável, não haverá mudança em nossa forma de governo, a não ser que o povo queira. E mesmo assim a mudança virá de dentro, não será imposta ao povo vinda de fora. Lembre-se de que a força com que o povo americano tornou-se próspero pode servir também como meio de defender seus direitos e privilégios, incluindo o sistema de livre iniciativa.